E a Canon fez um lançamento recente agora da Canon R50V, uma câmera bem interessante, que eu trouxe aqui o vídeo sobre o lançamento dessa câmera, trouxe todas as especificações que foram lançadas, né, as diferenças ali basicamente da R50 normal, né, para essa R50V, que é uma câmera mais dedicada para vídeo, custa ali a mesma faixa de preço da R50 normal, né, um pouco mais barata para falar a verdade, e tem especificações de vídeo que aproxima da Canon R7, que é uma câmera que custa mais que o dobro dessa Canon R50V. Então é uma câmera bem interessante, né, é uma câmera com custo-benefício bem interessante, que futuramente vai chegar no Brasil ali por volta dos R$5.000, eu espero que chegue nesse valor, né, que normalmente chega mais caro e depois normaliza o preço com um certo tempo, né, que começa com pouca concorrência e também enfim, né? Aqui no Brasil a gente sabe como funciona, mas deve chegar por volta dos R$5.000 ou até menos, quem sabe futuramente aí até o final do ano. Assim eu espero pelo menos. E como essa câmera compara-se com a Sony? Esse é o vídeo de hoje, eu vou fazer um comparativo rápido aqui de especificações. É claro, eu não tenho as duas câmeras e não consigo mostrar para vocês todas as diferenças. Tem diferenças que só vai dar para saber usando as duas câmeras na prática. Então vou falar sobre especificações que dá para ter uma noção bem interessante aí para quem quer comprar essas câmeras. Aí depois vai ter vídeos comparativos aí no YouTube afora aí. Quem sabe eu tenho as câmeras aí no futuro para comparar, né? Mas enquanto eu ainda não tenho, né? E não chegou no Brasil, eu vou falar das especificações. Vou pegar aqui minha colinha no celular e vou falar como que elas se comparam com a Sony ZV-10 versão 1 e a ZV-10 Mark II, né, que foi lançada também recentemente, né? A ZV-10 Mark I, o que ela tem de vantagem sobre a Canon R50V? Vou começar com a vantagem da Sony. Ela tem uma bateria um pouco melhor, por incrível que pareça, por mais que a ZV-10 Mark II trouxe uma bateria melhor ainda, mas a Canon está com a bateria LP17 ali, que é uma bateria muito boa, muito incrível, mas ela parece ser mais otimizada do que câmeras mais antigas, né? Então já é um ponto positivo. Mas a ZV-10, pelo que eu vi algumas pessoas relatando em testes, parece durar mais. Tem que fazer um teste, comparar para ver se na prática isso se reflete. Mas eu diria que são equiparáveis, com uma leve vantagem para a ZV-10. A ZV-10 também, versão 1, ela tem estabilização de giroscópio, né? Que você faz uma filmagem ali e depois você leva no programa da Sony, né? Um aplicativo da Sony, um programa da Sony no computador e você consegue fazer uma estabilização na pós mais otimizada que parece com gimbal, que funciona muito bem. Então você vai ter uma estabilização melhor. Vai ter um crop ali muito grande, vai perder qualidade, mas é uma estabilização muito boa, né? E ela tem também a possibilidade de você comprar muitas lentes de terceiros, né? Lentes de outras marcas aí, que aqui não é muito limitado nesse aspecto. Essas são basicamente as vantagens que a Sony ZV-10 versão 1 tem sobre a Canon R50V. A Canon R50V, na minha opinião, tem muito mais vantagens e agora a gente vai falar sobre o que ela tem de especial aí, comparando com a ZV-10, já que elas custam a mesma faixa de preço, né? A diferença é bem pequena, o valor em dólar, né? A ZV-10 é um pouco mais antiga, deve ter caído um pouquinho de preço ali, né? Então vai se equiparar ali no final das contas, né? Vai se equiparar entre R$4.500 a R$5.500 mais ou menos, só o corpo da câmera vai ser mais ou menos a faixa de preço das duas, né? Imagino que até o final do ano, início do ano que vem, vai estar equilibrado ali essa questão do preço. Então, nenhuma tem vantagem sobre a outra nesse aspecto, beleza? E eu falei sobre as lentes de terceiros que são mais interessantes na questão da Sony, né, que tem muito mais possibilidades, mas o problema também é que muitas delas são chinesas, a gente vai comprar e agora a gente sabe que tem muita taxação, elas acabam ficando caras no Brasil, né? Então a Sigma mesmo, você vai comprar uma Sigma aí, é muito cara. E elas eram muito mais baratas se você importasse elas no AliExpress, por exemplo, né? Eu já fiz importação assim. Então, se você conseguir importar no AliExpress, dá uma diferença muito boa, né, em relação à Canon, né, que você compra as lentes normalmente aqui no Brasil. Não faz muita diferença comprar fora. Mas assim, acaba que essa vantagem sendo diminuída da Sony. E as lentes originais da Canon, né, as lentes originais mais de entrada, mais baratas, são mais interessantes, na minha opinião, do que as lentes da Sony. Então você tem uma 50mm 1.8 que é muito boa, é melhor do que a da Sony, e é full frame ainda, ou seja, bem interessante, que você pode usar em outras câmeras suas. Se você tem uma câmera full frame, por exemplo, principal para fotografia, aí você compra uma ZV-10 Mark II, você vai ter que comprar lentes full frames para usar. Então, vai ter que comprar lentes repetidas, podemos dizer assim. Vai ter que comprar uma lente para PC e uma lente para full frame. Ou então, só comprar a lente full frame e usar nas duas, né? O que vai fazer ser mais caro nessa situação aí. Agora, a Canon, como tem várias lentes originais, podemos dizer assim, da própria marca, né? Que são relativamente baratas, aí, se a gente comparar com outras marcas,
então acaba sendo mais interessante, né? Porque além de você ter uma confiabilidade ainda maior, um alto foco, não tem nenhuma limitação basicamente na lente, né? Que a câmera às vezes limita o FPS, limita alguma função ali de vídeo, né? Como por exemplo correção de respiração de foco, que acaba sendo limitada. Então aqui não tem essa vantagem aí de ter lentes originais relativamente baratas, uns 50mm, uma 28, uma 16, são lentes bem baratas, né, que você consegue comprar e são lentes boas, né, para a categoria aí específica, compete diretamente com as APS-Cs de terceiros que tem para a Sony. Então a faixa de preço da Canon é bem interessante nessa categoria. É claro, quando a gente vai para a série L, aí já não se compete mais com lentes de terceiros, né? Que a lente de terceiro vai ser muito mais barata. Você consegue comprar uma 28-75 da Tamron muito mais barata que uma 24-70 da Canon, né? E aí essa lente da Tamron só serve para a Sony. Aí é uma diferença maior. Então, como estamos falando de câmeras APS-C, então a Canon acaba tendo ainda uma certa vantagem com lentes oficiais aí. Tem a 35, a 24, 1.8 que tem estabilização, tem a 85mm f2 que eu tenho aqui, está meio distante. Olha só, essa lente aqui é muito incrível. Ela tem estabilização, tem macro, tem um monte de funções, assim como a 35 e a 24 também 1.8. Então aqui não tem essas lentes oficiais com uma certa vantagem sobre a Sony. A Sony não tem muitas lentes assim, já estão antigas na verdade, as que a Sony tem. E as de terceiros acabam sendo quase a mesma faixa de preço se a gente comparar ali em alguns aspectos, e a Canon sempre trazendo estabilização. Considerando que essas câmeras não têm estabilização de sensor, a estabilização ótica faz uma boa diferença ali para você fazer vídeos mais estabilizados, né? Então 24 e 35 são lentes bem utilizadas aí no vídeo, e essa 85 f2 que pode ser utilizada também, né? Mesmo que é mais difícil usar no APS-C, elas têm estabilização que faz uma grande diferença ali, essa estabilização ótica em câmeras que não têm IBIS, como essas que eu estou comparando, beleza? Outra coisa que a Canon R50V tem de vantagem é que ela parece superaquecer menos. Tem que fazer teste e comparar, mas pelo que eu vi nas especificações, a Canon fala que dura 2 horas ali a gravação sem problemas, pelo que deu para entender ali nos vídeos que a Canon lançou, os vídeos oficiais, né, nas especificações. E a ZV-10 talvez tenha problemas um pouquinho antes, ela superaquece. Pelo que eu vi testes de outras pessoas aí falando que mesmo ela quente, ela continua funcionando por muito tempo, né, com quase 2 horas. Mas assim, tem que ver na prática como que elas se comportam. Eu acho que a Canon vai ter uma leve vantagem porque é uma câmera mais recente também, né? Pelo que eu vi ali parece ter uma vantagem um pouco maior. Sobre o preço, é um preço levemente menor, mas como eu falei, uma é mais antiga, outra é mais nova, não vai fazer muita diferença na prática, vai chegar na mesma faixa de preço. A Canon inicialmente vai chegar mais cara, mas depois vai diminuir o preço, né? E eu imagino que vai ficar parecido. Uma coisa que a Canon R50V tem também é a correção de respiração de foco, né? Que é aquele efeito que quando você aproxima da câmera, a câmera fica dando um certo zoom, ou zoom in, ou zoom out, né? E quando você afasta, ela muda o enquadramento um pouco ali, isso é bem irritante. Então a R50V já tem essa correção de respiração de lente, né, no software da câmera, então vai funcionar perfeitamente com as lentes, pelo menos as lentes originais aí da marca, podemos dizer assim. Então, bem interessante, ZV-10 versão 1 não tem. Ela tem também um sistema de foco um pouco melhor. A Canon evoluiu bastante o sistema de foco, né? A versão 2 já é muito interessante. Na época já era um pouco superior à Sony, de acordo com alguns reviews aí que eu vi, né? As pessoas estavam relatando que era um pouco superior. Hoje em dia ainda melhor, né? Então ela basicamente herda o sistema de foco ali da Canon R5 Mark II, né? E Canon R1 praticamente tendo quase as mesmas especificações. Provavelmente não tem aqueles modos de prioridade ali no esporte, não deve existir esse modo, mas o resto é basicamente igual, muito capaz. E tem o modo de produto, né, que você aproxima um produto aqui da câmera e ela foca no produto com certa facilidade. Eu acho que aqui a Sony ZV-10 também tem isso, mas assim, é um sistema de foco levemente melhor. Então eu acho que deve dar alguma vantagem, apesar que o da Sony também é muito capaz, não vai perder, se não vai fazer feio não. Então eu acho que o daqui não ganha um pouquinho só. A tela também, né, o LCD é um pouco melhor do que a ZV-10, pelo que eu vi na resolução. As telas da Canon também tendem a ser melhor. Então vai ser uma tela um pouco melhor. As duas têm tela touchscreen articulável, né? Que você dá para se ver, né? A tela vira para você se ver, para gravar vlogs, gravar vídeos seus mesmo, né? Então gravar de outros ângulos também, então perfeitamente. Ela tem vídeo 4K 60 fps, uma das maiores vantagens aí, uma das vantagens que mais faz sentido aí nessa R50V. Faz um 4K 60 fps mesmo com crop, mas faz esse 4K 60 fps que é bem interessante. E agora a vantagem, talvez uma das maiores vantagens, é que ela grava também em 10 bits 422, né, em C-Log 3. A ZV-10 vai gravar apenas em 8 bits 420, então
a diferença ali é bem grande se você precisa fazer uma gradação de cores, um color grade melhor, né, maior. Então você tem essa possibilidade mais na Canon do que na Sony, porque a câmera mais antiga também, a versão 2 já corrigiu essa questão aí, mas a versão 1 ainda grava em 8 bits, e mesmo a Sony tem S-Log2, S-Log3, esses perfis aí de saturados log, né, mas ainda vai ter limitações. A Sony vai ter limitações porque você pegar um S-Log, um S-Log3, por exemplo, que é super desaturado, e tentar recuperar e fazer um color grade, a chance de você ter granulado, você perder qualidade ali, né, nos gradientes de cores ali, vai ser muito grande, e você não vai ter possibilidade praticamente nenhuma de fazer um color grade mais avançado. Enquanto na Canon, 10 bits ali, a diferença é muito grande. Por mais que esse número 8 e 10 bits pareça que a diferença é pequena, mas é basicamente 16 milhões de cores contra 1 bilhão de cores. Então a diferença é absurda. Então no color grade vai ser positivo para a Canon aí R50V. Outra coisa que também é que a Canon tem cores melhores. Então a Canon tem cores melhores. Eu vi um comparativo até em um canal aí que já testou a R50V, né, e comparou com uma Sony ZV-10, e as cores, a diferença ali é considerável, os tons de pele são melhores, né? Eu acho que com a ZV-10 Mark II a diferença não vai ser tão grande, mas com a versão 1 a diferença vai ser um pouco maior, né? Que a Sony vem em processo de evolução de cores também, né? Então eu acho que aqui não vai ter essa vantagem, considerando que ela tem esse C-Log 3 ali, vai ser super positivo também. Outra vantagem aqui que é bem pequena, mas para fotografia, é 15 FPS contra 11 FPS, que a Canon tem de vantagem sobre a ZV-E10. A diferença é bem pequena, não vai fazer praticamente diferença nenhuma na prática, né? Esse 15 FPS é o obturador eletrônico e o obturador de primeira cortina é 12 FPS, então não vai fazer muita diferença, mas é uma vantagem que existe, então estou citando aqui para vocês. Eu acho também que a estabilização digital, que já vem na câmera, né, que você consegue gravar e ativar ela na hora da gravação, eu acho que a Canon tem um trabalho um pouco melhor também, tem que ver os testes comparativos, né? Eu vi um comparativo ali rápido, me parece que a Canon é um pouco superior nesse aspecto, tem que ver mais testes para ter essa certeza. Mas parece que diretamente da câmera, a estabilização parece que a Canon tem uma leve vantagem, também porque é uma câmera mais nova, né? Então eu acho que vai ter essa diferença na ZV-10 Mark II não. Então é só na versão mais antiga, beleza? Então vamos lá agora para ver como que a ZV-10 Mark II se compara com a R50V. Porque a ZV-10 Mark I ela perde em quase tudo. Ela tem só essa vantagem ali de ter lentes de terceiros, né? A estabilização de giroscópio que você pode fazer. Nem todo mundo vai usar isso aí, porque piora um pouco o fluxo do trabalho ali, né? Para gravação, faz um crop muito grande, mas quando precisar tá lá, né? Eu prefiro ter a opção disponível do que não ter. E tem essa questão da bateria ser levemente melhor. Agora, na ZV-10 Mark II, a diferença pode ser um pouco maior, né? Porque a ZV-10 Mark II ela tem uma bateria ainda superior, né? Então a bateria dela é uma bateria da A6700, se eu não estiver enganado aqui. Então uma bateria bem superior, vai ter uma gravação melhor. Então aí já é uma diferença maior para quem no R50V. Mas a gente vai entender por que a R50V tem essa desvantagem também, porque a diferença de preço ali vai fazer sentido na hora que a gente chegar nessa parte do preço. Ela tem também a estabilização de giroscópio, mesma coisa da ZV-10. Ela tem lentes de terceiros também, muito mais opções de lentes de terceiros, mesma coisa também da Sony ZV-10 versão 1. Tem também um sensor melhor, tem que ver na prática como que isso se compara, né? Esse sensor, pelo menos em teoria, ele parece ser um sensor mais rápido, ou seja, vai ter menos problemas ali de rolling shutter, né? Que deixa a imagem gelatinosa quando você faz movimentos mexendo com a câmera assim, né? Fazendo o pan, né? Enfim, esses movimentos, ou então movimentos de alta velocidade ali, pessoas andando, então esportes, deve fazer uma certa diferença ali. Tem que ver na prática para ver se essa diferença ela é real ou se é só teoria, né? A gente tem que ver na prática quão diferente que essas ZV-10 pode ser. Mas me parece ser um pouco melhor, pelo menos em teoria, né? É um sensor mais recente, né? Um pouco mais avançado, tem que ver se na prática isso se reflete, beleza? Porque depende de vários fatores. Isso também pode refletir no Dynamic Range. Eu acho que no vídeo não faz muita diferença. Nessa questão do Dynamic Range tem mais a ver com os perfil log também, né? Apesar que o sensor sim faz uma certa diferença. Mas assim, eu acho que na prática não vai refletir tanto. Na fotografia talvez faça jus aí esse sensor melhor, né? Mas como são câmeras voltadas para vídeo, então
tem que ver na prática se dá uma diferença de Dynamic Range, né? ISO alto também, se vai ter diferença aí. Ela, além de ter o sensor melhor, o 4K 60 FPS tem um crop menor também. Ao invés de ter um crop ali próximo de 1.4 a 1.6 que tem na R50V, que eu não sei ainda o certo qual é o crop, porque a Canon não divulgou abertamente, mas deve divulgar futuramente aí. Mas é por volta de 1.4 a 1.6, pelo que eu consigo julgar aí, que é um crop mais intenso um pouco. Agora, a ZV-E10 Mark II tem um crop no 4K 60 de apenas 1,1x. Então, é um crop mais interessante ali. É um crop que faz pouca diferença comparado com a Canon, né? Mas as duas filmam em 4K 60, a gente vai ver que depois, quando vê o preço, talvez a Canon faz jus, né, ao preço, esse 4K 60 com crop. As vantagens agora da Canon R50V sobre a ZV-E10 Mark II. Ela é $350 mais barato, e isso no Brasil, por exemplo, pode fazer muita diferença, porque não é só 350, é cerca de 2.500 a 3.000 reais de diferença que faz aí de uma câmera para outra. Então é muita diferença, você consegue comprar uma lente, né, e ainda sobra um certo valor ainda, se você comprar, por exemplo, uma RF 50mm 1.8 que eu comprei da Canon em promoção, eu basicamente consigo comprar duas delas com esse valor aí de próximo de 3.000 reais de diferença. Ela é vendida no Brasil atualmente por mais de 7.000 reais, né? Então 7.000 e pouco, não é só o corpo. E a outra eu espero que vai chegar por menos um pouquinho, né? De 5.000 reais, por volta de 5.000, 4.800 e futuramente 4.500 se abaixar o preço e o dólar não subir, né? Isso depende tudo da cotação do dólar também, pessoal. Então dependendo de quando você está vendo esse vídeo pode alterar, beleza? Então a Canon R50V, de certa forma, vai estar ali por volta de 2.500 a 3.000 reais mais barato, faz uma grande diferença, você já consegue comprar uma lente ali com esse valor, uma lente fixa mais básica, né? Então, bem interessante, ponto positivo para a Canon. Por isso que eu acho que justifica a questão da bateria e justifica também a questão do 4K 60 FPS com crop maior. Então, eu acho que são as maiores diferenças, para falar a verdade, diferenças práticas, né? Não só teorias e pequenas diferenças que são quase imperceptíveis, essas aí são diferenças maiores, né? A bateria faz uma diferença muito grande e esse crop também faz uma diferença ali até considerável. Eu acho que o preço acaba justificando a Canon nesse aspecto. As cores eu acho que ainda são levemente melhores, né, na Canon, isso é uma opinião minha, tem gente que pode achar diferente, então beleza. Nesse caso aí são as câmeras mais recentes, então é o melhor que as marcas têm em relação às cores. Sobre os FPS, a mesma coisa, 15 FPS contra 11 FPS, diferença pequena, quase imperceptível, mas existe essa diferença pequena aí para a fotografia. A maioria das diferenças ali dos comparativos que eu fiz são, na verdade, sobre o vídeo, porque são câmeras voltadas para vídeo. Então é isso, eu acho a R50V a mais interessante, ela tem preço da ZV-10, ela é melhor que a ZV-10 versão 1, né, e ela se compara muito bem com a ZV-10 Mark II, perdendo ali nesses dois pontos que eu citei ali, que é o 4K 60 com crop maior, né, que ela tem de desvantagem, e a bateria inferior também em relação à ZV-10 Mark II, mas eu acho que ela compete muito bem nesse mercado. E a Canon, que estava muito atrasada nesse aspecto de vídeo ali de baixo preço, né, de baixo custo, e agora a Canon vem forte no mercado, trazendo um preço muito interessante, eu achei muito positivo. Eu compraria sim essa R50V, nesse comparativo aí compraria, porque é mais barata que a ZV-10 Mark II, que para mim é a mais interessante ali da Sony, e tem quase as mesmas coisas, né? Então nos vídeos 10-bit 422, o C-Log contra o S-Log, então a gente vai ter ali basicamente quase as mesmas especificações de vídeo. Então na prática vai ser uma câmera muito boa para quem quer gravar conteúdos, gravar vlogs, né? E também vai ser câmera muito boa para quem quer iniciar no trabalho de vídeo, né? Dá para você fazer filmagem de casamento aí com essa câmera. Eu espero que a Canon faça uma abertura maior ali, né, do mount RF para lentes de terceiros, que vai fazer isso ser ainda mais competitivo, né? Porque é uma grande desvantagem também que a Canon tem. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o comparativo de hoje, é o comparativo teórico, porque eu não tenho as câmeras para testar ainda na prática. Eu espero que vocês entendam isso, né? Porque ainda é um vídeo muito recente em relação ao lançamento aí. Então, futuramente, quem sabe eu tenho a oportunidade de testar essas duas câmeras e também vai aparecer outros testes aí, você pode conferir com mais precisão para saber as diferenças que não estão em listas de especificações. Aquelas diferenças que só usando na prática dá para saber qual que é melhor, qual que vai ser mais funcional, beleza? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve e ó, fui!